Ok. Estamos iniciando o terceiro bloco do evento 2 e por uma mesa redonda, né, com um papo sobre as perspectivas do Agro 4.0. Eu queria falar que a gente vai ter 2 sorteios até o final do evento. Depois dessa mesa redonda, eu vou sortear. São 2 acessos a 2 formações de escolha qual formação você quer. E uma vai ser para as pessoas que responderam o feedback e outra para as pessoas que escolheram o ingresso solidário. Com esses ingressos solidários, bastante para a gente, né, que não tinha feito, mas vai ajudar bastante. Quero agradecer a quem comprou o ingresso solidário. E somos por dois patrocinadores, a Loura de Cursos, a Metal Keep, uma parceira oficial da Agrocare. Bom, eu acho que é isso. Eu passo a palavra para o Paulo. Sejam bem-vindos. Se apresenta, por favor. Primeiramente, boa tarde. Eu quero agradecer quem está assistindo, quem está participando do nosso evento, quem está prestigiando. Bom, eu me chamo Gabriela Mourão, sou engenheira agrônoma, atualmente estou no doutorado na Unesp, e eu vou ser uma das pessoas que vai mediar hoje a nossa mesa redonda, a nossa mesa, perdão. A nossa mesa está muito interessante, nós trouxemos profissionais assim, muito gabaritados no mercado. Eu acredito que vai ser muito interessante. Gustavo? Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Assim como a Gabi, eu também sou agrônomo, né? E atualmente estou finalizando meu doutorado em agronomia pela Unesp. E eu trabalho com os de Big Data na obtenção de feedbacks de carbono em agroecossistemas, em áreas agrícolas e também em ecossistemas de modo geral. Como a Gabi mencionou, hoje a gente vai ter essa mesa redonda, a gente vai abordar assuntos bastante interessantes. As perguntas foram formuladas com bastante carinho para atender a maioria das dúvidas. A gente espera que sejam as de vocês também. E é isso. Bom, então a gente vai começar chamando os membros da nossa mesa, né? Nós vamos começar pela Lígia. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer aí por vocês, pelo convite para estar aqui hoje, falando um pouquinho, tendo a oportunidade, né, de falar um pouquinho da área. Então, eu sou a Lígia Rutgers, eu trabalho na Syngenta, sou head de ciência, da área de ciências de dados. Eu sou bióloga, fiz também a biologia aí como os dois na Unesp. Depois eu fiz meu mestrado na Unicamp em biologia molecular e fui para a Alemanha, onde eu fiz o meu doutorado em biologia de sistemas na parte de fisiologia de plantas. Então a gente trabalhei muito com dados, toda a parte molecular, mais de biotecnologia mesmo, silenciamento gênico, mas também com técnicas de proteômica, metabolômica. E a ideia de biologia de sistemas é realmente entender o sistema. Então, como analisar esses dados de uma forma a integrar várias informações, né? E depois que eu voltei, eu trabalhei com a parte de predição, né? Então, usando dados genômicos e fenotípicos para fazer predição de doenças para híbridos de milho. E depois trabalhei também com a parte de cultivos protegidos, então o que a gente chama nas estufas, mas de um jeito automatizado, né? Então, pegando também, coletando, pensando em sensores, né? Toda a parte de automação e robotização desse ambiente. E depois, mais para o final, eu mudei um pouquinho de área, fui para a parte de lançamento de novas tecnologias, então olhei um pouco a parte mais estratégica e tática, como que a gente lança biotecnologias globalmente, qual o processo, qual que é o melhor processo, e olhando um pouco a estratégia de produtos para milho na Latam.
E aí, há 2 anos atrás, eu recebi esse convite, eu fui para a Syngenta e iniciei a área de ciências de dados lá. Então, foi uma coisa que a gente já tinha, né, muita gente fazendo ciências de dados, mas ainda era uma área que, como um departamento, como realmente um time estruturado, não existia. Então, esse foi um pouco a trajetória aí, até chegar onde eu estou. Muito bom, Lígia. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Bom, agora a gente vai chamar a Laura, tá, que é o integrante da nossa mesa. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite, tá? É um prazer compartilhar essa tarde aqui com vocês. Meu nome é Laura Godoy, minha formação é estatística, né? Eu formei pela Universidade Federal de Uberlândia. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de ver a aplicação de ciência de dados em diversos negócios, na área bancária, na área de telecomunicações, de marketing, e há 5 anos eu estou aí na área do agronegócio, né? Então, atualmente, eu trabalho na Bayer, né, Crop Science, estou como cientista de dados, tá? Na área de manufatura de produção de milhos, e de sementes de milho, desculpa. E vai ser um prazer aí compartilhar com vocês um pouquinho desse mundo hoje. Obrigada, Laura. A gente agradece também a sua presença aqui com a gente. Tá? E a próxima pessoa que nós vamos chamar é o Vicente, que é outro membro da nossa mesa. Boa tarde, sou Vicente Carvalho, sou engenheiro eletrônico, graduado no ITA e mestre também em engenharia eletrônica e computação, também pelo ITA. Trabalhei na indústria aeronáutica, principalmente na parte de otimização das missões aéreas e combate aéreo, também no desenvolvimento de produtos safety critical, né? Hoje, atualmente, sou Data Scientist do Minerva Foods, no time de Advanced Analytics. Estou trabalhando aí no mundo agro há aproximadamente uns 8 meses. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigada, Vicente, por ter aceitado o nosso convite também, estar aqui hoje com a gente. Bom, eu queria fazer assim, uma breve contextualização antes da gente entrar, propriamente dito, nas perguntas, né, que a gente preparou. Mas, assim, como a Lígia comentou, a ciência de dados ela já é feita, né, em grandes empresas, dentro do agro ela já era realizada. Só que, assim, nos últimos anos, com o surgimento desse agro 4.0, dessa agricultura digital, dessa revolução do agro junto com a revolução da indústria, que realmente as empresas começaram a formar times, começaram a se voltar realmente para a utilização da ciência de dados propriamente dita dentro das empresas, né? E a gente sabe que tudo que é novo, a gente sempre tem dúvidas. Assim, eu em breve pretendo me inserir no mercado de trabalho, e assim, às vezes a gente procura até o título da vaga como cientista de dados, mas às vezes nem o título é assim, né? Tem diversos nomes para cientista de dados dentro dessas empresas, são diversos cargos, a gente fica cheio de dúvida de como é que eu posso me inserir nesse mercado, o que eu tenho que ter, quais são as skills que eu preciso, o que eles estão querendo realmente. Então, as nossas perguntas vão iniciar assim, nessa vertente, né, para a gente compreender como é que está esse mercado de trabalho, para vocês contarem um pouquinho das experiências de vocês, o ponto de vista de vocês, quanto profissional e quanto empresa também, tá bom? Bom, o Gustavo vai começar com as perguntas. Como a Gabi falou, realmente é um campo extremamente novo, né? Eu formei em 2016 na graduação, não vi nada sobre agricultura digital, sobre Big Data na agricultura, Data Science, então, realmente, tudo que a gente lê é novidade, né? A primeira pergunta seria, como vocês imaginam o mercado de Data Science dentro do agro nos próximos 5 anos? Fiquem à vontade para responder. Todos conseguiram escutar a pergunta? Sim. Então, deixa eu começar colocando um pouquinho de contexto sobre isso, tá? Até trazendo um pouco do contexto atual, né, do cenário atual de ciência de dados, hoje a gente consegue identificar aí em diferentes organizações, diferentes patamares na hora que a gente fala de maturidade analítica dentro da organização, né? Então, tem empresas, até mesmo só dentro do agro, né? Então, tem empresas que já têm uma
maturidade analítica mais avançada, tem outras que estão começando, mas a gente vê que, de modo geral, todas elas estão atuando de alguma forma para evoluir na parte de ciência de dados, até mesmo pelo que a Gabi comentou, né? Hoje se vê muito valor, né? Hoje vem muito valor é comprovado, né, que a ciência de dados, ela aumenta aí a resiliência das organizações. E a hora que a gente fala sobre isso, né, a gente tem um grande avanço na tecnologia, a gente já tem uma gama de profissionais qualificados aí para a área, vários outros, né, estão se qualificando, até mesmo pelo valor que vem sido colocado da profissão. E um ponto que eu vejo aí de grande evolução, e para ser sincero, eu tenho uma expectativa que isso aconteça, é a questão cultural das organizações, tá? Hoje, uma organização, ela não a gente não diz, né, que ela é orientada a dados por ter um time ali de inteligência de dados, por ter vários cientistas de dados, por implementar projetos de dados. É uma questão cultural, então vai muito além de profissionais que sejam especialistas no assunto. Não adianta a gente ter grandes especialistas ali dentro se o restante dos funcionários, o restante dos colaboradores não tem essa mentalidade analítica desenvolvida, tá? Então, eu vejo uma evolução muito, muito nesse sentido daqui, de agora para até 5 anos, né? Claro que vai evoluir muito a tecnologia, que já vem evoluindo, mas acho que o ponto principal e crucial para o sucesso, né, e para a extração de maior valor da ciência de dados é a questão cultural dentro da empresa, né? Uma cultura mesmo, não é questão de aplicação de projetos, de áreas e tudo mais. E conectando isso um pouco com o mercado de profissionais, que acho que é o que vocês têm mais expectativa aqui hoje, é que com isso vai evoluir também, né? As posições vão aumentar, igual vocês trouxeram aí. Hoje, a gente fala muito de cientista de dados, mas tem N outras funções que são relacionadas a dados, né? E que elas se complementam de alguma forma. Então, essa evolução, ao longo do tempo, eu entendo que a gente vai ter uma melhor definição de cada papel, de cada profissional de dados dentro de uma organização. Então, acredito que aí vai surgir mais oportunidades, a gente vai conseguir direcionar melhor, né, para onde que cada profissional deve se especializar, porque hoje o âmbito de ciência de dados, ele é muito abrangente, né, então, não tem como você abraçar tudo. Então, acho que essa evolução cultural, ela vai ser muito importante e acredito que nos próximos 5 anos é por onde a gente deve caminhar. Eu traria um aspecto também, até concordo plenamente com a Laura, e até trazendo um aspecto talvez um pouco mais técnico, né, que também é a parte de sistemas. Eu acho que a gente também está evoluindo muito nessa parte. Então, quando a gente está falando de dados, a gente tem muitas vezes hoje eu vejo muitos dados em silos. Então, como que a gente consegue evoluir isso tanto na parte do sistema técnico, mas também de como que a gente evolui na parte de análise e daí das pessoas, da cultura que a Gabi falou, como que a Laura falou, desculpa, como que a gente vai conectar tudo e ter uma visão mais holística para extrair uma informação de mais qualidade. Então, hoje a gente está falando de um agricultor que, por exemplo, ele tem que tomar várias decisões ao longo da safra, até antes da safra, na verdade. E aí, como que a gente vai conseguir, na verdade, a gente já está trabalhando muito nisso, várias companhias, mas eu acho que ainda assim tem muita coisa que depende do humano, né? Do humano falar, do humano que está sujeito a erro. Claro que quando a gente fala no futuro, né, de máquinas também, provavelmente a gente vai ter esse espaço que também estarão sujeitos a erros, mas como que a gente consegue melhor ajudar essas pessoas a tomarem as decisões, né? Então, entendo também, e até entrando um pouco nessa parte cultural, como que a gente vira protagonista nessa história, né? E começa não só a validar as nossas decisões com dados, mas realmente extrair informações. E extrair informações de uma forma holística, mas talvez end-to-end. Então, hoje eu falo que, como uma empresa, né, de sementes, que o meu consumidor é o agricultor e eu tenho foco nele, mas talvez o meu consumidor final não seja o agricultor, seja eu, seja você, seja todo mundo, quando a gente olha para a cadeia como um todo, né? Então, eu vejo um pouco disso também. Perfeito, eu concordo com as posições colocadas. Existe um movimento atual no agro, né, que a gente está vivendo uma situação em que os clientes de todas as
partes do agronegócio estão demandando cada vez mais qualidade, isso tem consequências para a certificação, isso tem consequências para a cadeia produtiva, e, ao mesmo tempo, a gente vive um aumento de demanda. Então, a produção tem que aumentar, a eficiência tem que aumentar, e a gente está cada vez mais globalizado. Então, a gente tem mais dado, a gente tem mais requisitos, a gente tem mais demanda, e a gente precisa atender tudo isso. Então, hoje, o desafio que a gente vive é a transformação digital. Eu acho que isso é um desafio do agro como um todo, principalmente pelos problemas de infraestrutura que a gente enfrenta enquanto país e que se repete ao longo do mundo. A gente está num país de dimensões continentais, a conectividade ainda é um problema, né, para o produtor rural. Eu acredito que nos próximos 5 anos essa tendência ela ainda vai persistir, lógico que em intensidades cada vez menores, mas a expectativa é que cada vez menos a gente se preocupe não apenas em ter modelos efetivos, modelos bons, mas também modelos que sejam replicáveis, que sejam escaláveis, e o dado vai ter um valor cada vez maior para a agricultura 4.0, e é isso que o 5.0, né, o 4.0 nos próximos 5 anos deve demandar, né, não apenas produtores, mas aí os nerd farmers, né, pessoas que têm conhecimento tecnológico e que estão dispostos a usar a tecnologia a favor de ampliar a produtividade, ampliar a capacidade dos seus negócios, né? Acho que é bem por essa linha mesmo. E, assim, só assim, expondo o meu ponto de vista, eu acredito que esse ponto que vocês tocaram realmente é essencial. Muita gente, muitos profissionais, agrônomos, produtores dentro do agro, eles começaram a acreditar na ciência de dados, a crer que realmente é algo positivo, que acrescenta realmente recentemente. Antes, o produtor, ele tratava tudo, assim, ele fazia aquela agricultura bem convencional. Aí depois começou a se fazer aquela agricultura de precisão, só que assim, viram que não era o suficiente, né? E chegou o agro 4.0, o agro digital, e chegou a ciência de dados junto com esse agro, né? Só que, assim, muita gente via resultado na agricultura de precisão e achava que estava bom. E isso que o Vicente falou realmente é muito real. Hoje a gente precisa de demanda, mas a gente precisa também de qualidade, não é só a demanda. E a ciência de dados, eu vejo, eu como profissional, eu vejo ela como uma das principais soluções para essa questão. Como é que a gente vai produzir mais e com qualidade, né? E também esse negócio... É isso que a Gabi... Desculpa. Eu ia só comentar que até essa questão dos dados, né? A gente fala de agricultura de precisão, a gente tem várias técnicas que hoje a gente consegue coletar um volume muito grande de dados. Mas como que a gente analisa e faz esse dado virar informação? Que eu acho que às vezes tem um gap aí. A gente coleta muita coisa, o agricultor às vezes tem muita informação, mas como que ele realmente usa isso, né? E às vezes também tem a informação de qualidade, né? Às vezes você coleta, mas você está coletando de forma indevida, às vezes está precisando daquela... Não, olha, não faz assim, você vai ter dados de maior qualidade. A agricultura de precisão, ela realmente, de fato foi o pontapé inicial para tudo isso, né? Como a Lígia acabou de comentar, com a agricultura de precisão, o agricultor começou realmente a coletar dados e tudo. E aí a gente hoje tem um montante de dados em torno da agricultura gigantesco, né? Que é o sistema solo, planta, atmosfera. Então, é bem complexo. Você precisa conectar tudo isso, né? Porque assim, o solo ele não trabalha só, a planta não trabalha só, a atmosfera não trabalha só. Então, você pegar todas as informações e conectar e fazer uma rede assim, de como cada um está interferindo, realmente é o futuro da agricultura. Pessoal, a gente já tem uma pergunta do nosso chat, eu vou fazer aqui para vocês, tá? É uma pergunta da Nayane Maia. Qual o portfólio ideal para ingressar no mercado de trabalho no agro? Vou colocar a minha visão, né? Na engenharia, principalmente eletrônica, eu pude observar durante a formação que tem um fenômeno que eu acho que está acontecendo agora também na ciência de dados. As tecnologias, elas são muito rápidas. Tecnologias nascem e são abandonadas com uma velocidade incrível. E o que permanece, né? O que permanece são os bons fundamentos.
Então, eu acho que um portfólio legal para iniciar no mercado de trabalho agro são bons fundamentos, né? É a boa matemática, é o bom conhecimento da estatística, uma capacidade de comunicação de maneira fluida, principalmente sendo capaz de passar informações em que o outro lado pode não entender bem e mesmo assim você consegue tornar a conversa acessível. Então, eu focaria bem mais nos fundamentos. Eu acho que isso é o principal para ingressar no mercado de trabalho, principalmente na área de ciência de dados, que a gente está do lado da matemática, mas a gente também está do lado do negócio, a gente tem que resolver um problema de negócio, e isso precisa se comunicar. Então, acho que os fundamentos são o principal ponto de partida. Isso. E até complementando, né, destacando aí a questão da comunicação, eu acho que ela é tão importante quanto o conhecimento da ciência de dados, da matemática, tá? Hoje é um grande desafio fazer essa tradução, por exemplo, para a área de negócios, né? Tanto de entender o que o negócio necessita, né? Você não vai aplicar uma ciência de dados simplesmente por aplicar, isso tem que trazer uma solução, tem que trazer, enfim, algum resultado para o negócio que faça sentido, que esteja conectado com a estratégia do negócio, e também para abordar o resultado. Então, essa comunicação com as pessoas de negócio, ela é importantíssima para o sucesso aí de um trabalho, projeto e da pessoa como profissional, né? Então, eu gosto de destacar isso, porque nem sempre a gente está atenta a isso, né? A gente está atenta ali aos fundamentos da matemática, enfim, das tecnologias, e a comunicação é tão importante quanto. E eu adicionaria também a capacidade de contextualização. Então, que você consegue, como a Laura comentou, né, ter essa comunicação, né, entender, transmitir a mensagem, mas também contextualizar o seu problema. E aí também vem outras características, né, talvez um pouco de proatividade, então a gente está vivendo esse mundo VUCA, né, que o pessoal já comentou, é tudo muito dinâmico, muda muito, então eu não gosto, é até ruim falar de ferramenta, né, às vezes o pessoal fala, ai, que ferramenta que precisa, mas está mudando, né, tem companhias entrando no mercado o tempo todo, então, você falar hoje, vou aprender essa linguagem que essa vai ser a do futuro, não, acho que não é muito por aí, né, mas se você tem esse fundamento, você sabe correr atrás, você está ali atento ao mercado, então você sempre vai garantir que você está fazendo, né, vai estar tendo aí um bom portfólio. Você vai ter uma capacidade de adaptação, né, você vai acompanhar as mudanças aí da tecnologia, mas o seu conhecimento ele mantém, né, e você vai agregar ele. Então, acho que esse ponto também é super importante, de flexibilidade, né? Muito legal. E, assim, uma coisa também que eu já vi nessas questões de portfólio, só complementando, é que, às vezes, assim, tem muito profissional que está começando, eu digo assim, por mim, estou começando, e, às vezes, a gente fica na dúvida, assim, quer mostrar alguma coisa, às vezes, uma visualização de dados, uma estatística, uma análise, de repente, um negócio altamente complexo, que a pessoa bate o olho e não consegue ver, que às vezes eu não consigo explicar direito, a comunicação, esse ponto da comunicação, eu não consigo me comunicar através daquilo ali, não passa a ideia que eu quero passar, e acho que isso acaba eliminando muito profissional, né, assim, eu imagino, porque não adianta você fazer, por exemplo, uma visualização de dados linda, mas não está passando informação, está mais complexo do que você olhar realmente o banco de dados, né. Esse, assim, é um problema que eu vejo bastante, assim, e é algo que eu até tento me cuidar também, que às vezes eu faço alguma coisa que nossa, tá lindo, tá, mas tá passando a informação que eu quero? Não. Então não serve, né? Exatamente. A mágica é explicar o complexo de forma simples. Isso. E eu acho, pessoal, que até começa ali na entrevista, né? Porque o primeiro crivo é o HR, que muitas, né, o pessoal que muitas vezes não é da área muitas vezes não, né? Não é da área de dados, e aí você vai ter que explicar o que você fez, que eles sempre perguntam um projeto, alguma coisa, você tem que explicar de um jeito que comunique, mostre o tanto que, né, de informação que você tem, então é um pouco a comunicação ali com pessoas que muitas vezes não são da área, não entendem dos dados daquela forma, e aí você vai ter que traduzir de uma forma que faça sentido para eles, né? Bem legal, pessoal. Então vamos para a segunda pergunta? Qual foi a sua maior dificuldade em trabalhar em ciência de dados no Agro 4.0? E quais dificuldades vocês acham que podem vir mais pela frente?
para mim, desculpa, pode ir, Laura. Pode ir. Não, eu ia só comentar que acho que a minha principal dificuldade foi, acho que até o que a Laura já comentou, e acho que ainda é, né, na cultura. Como que a gente constrói essa cultura digital dentro da companhia. Porque ainda tem aquela coisa, não, mas eu sempre fiz desse jeito, e não só dentro da companhia que a gente trabalha, mas também dentro do mundo agro em si, né? A gente tem que também, às vezes, convencer o agricultor de que, olha, se você olhar por esse lado, muitas vezes as pessoas, como eu falei, elas usam os dados talvez até para validar uma decisão que elas já tomaram. Então, às vezes, imagina, você faz uma análise, aí você tem que mostrar, olha, é diferente. Então, assim, um pouco um pouco não, muito da cultura, como que a gente também, até nos colaboradores dentro da companhia, para eles entenderem, para cada uma das áreas, o que significa a transformação digital? A transformação digital para uma área porque a gente não está falando só de uma área, a área de fenotipagem ou análise de genômica, a gente está falando de várias áreas dentro da companhia que também tem que passar por essa transformação digital, pessoas que também estão olhando para portfólio de produto, então, como que a gente transmite essa mensagem, como que a gente trabalha nisso e faz com que as pessoas passem a protagonistas dos dados, entenderem que o dado é um asset, assim como como a gente está falando empresa, né, do agro, de germoplasma, de qualquer outra parte, e começar a tratar os dados. Então, eu tenho que pensar na qualidade dos dados, eu tenho que pensar em toda a governança dos dados. Para mim, esse tem sido uma das principais dificuldades. Eu super compartilho dessa dor, que é a questão cultural, e tem um ponto que às vezes agrava, né? Ali, por exemplo, dentro de uma organização, você trabalha com, vamos dizer, várias gerações diferentes. Então, tem gente que está aqui como a gente vivendo essa transformação digital desde novo e vendo as coisas acontecerem, o avanço da tecnologia, e tem outras pessoas que não. Então, você mostrar isso, fazer essa tradução para diferentes perfis é um grande desafio. Então, isso foi um desafio desde que eu comecei ali, iniciei a carreira ali no agro, ciências de dados no agro, e até hoje né? Você tem que estar em constante trabalho para influenciar e mostrar valor das ciências de dados para diferentes perfis de pessoas. E outro ponto que eu gosto de trazer, que ele é conectado com a cultura também, mas que é um desafio também, na hora que você começa a trabalhar com dados, é a precisão dos dados, né? Como há um tempo atrás o dado não tinha tanto valor, ou melhor, não era visto tanto valor igual é hoje, não tinha essa cultura de valorizar os dados, não necessariamente a coleta e o trabalho. Acho que travou, acho que a Laura travou. Laura? Opa, acho que caiu. Acho que deu uma caída. Mas continuando, em relação à qualidade dos dados, tá? Por essa questão cultural também. No passado, a gente não tinha um trabalho muito grande com os dados, né? Não se via tanto valor como hoje é visto. E a hora que você vai trabalhar, por exemplo, com os dados históricos, você se depara com um super desafio aí de trazer um resultado daqueles dados que não necessariamente refletem a realidade. Então, a questão de precisão de dados para mim, é um dos maiores desafios na hora que você tenta aplicar uma técnica ali de ciência de dados, além da cultura. Tá? Então, acho que são dois pontos que vêm sendo um pouquinho desafiadores, tá? Perfeito, eu concordo. A cultura definitivamente foi o maior desafio, né? A gente está falando aí não só pelos desafios da transformação digital em si, mas também pelas questões de infraestrutura, que ainda é um desafio para o agro. E eu adiciono que o mercado da agricultura ele tem uma particularidade que é a alta volatilidade, né? É um mercado de ciclos. E o problema é que, dependendo de quando o profissional começou a trabalhar, ele tem crenças baseadas nesses ciclos que não necessariamente se perpetuam, né? E os dados, eles mostram exatamente isso, né? São medidas da realidade. Então, por isso que existe tanto estudo para se fazer análises assertivas que realmente correspondem com a realidade. Exatamente por causa disso, e no agro, isso é bem visível. Então, a cultura, como todo mundo pontuou, e eu adicionaria a esse aspecto aí de falsas crenças que a gente herda, né, que a gente traz aí ao longo da volatilidade do mercado.
E às vezes complementando aí do desafio futuro, que vocês perguntaram também, contando com essa grande evolução aí de dados, a gente começa a falar aí de democratização de dados, né, que é quando diferentes perfis de usuários começam a olhar para os dados e trabalhar com os dados, sejam eles um especialista de ciência de dados ou não, né, essa mentalidade analítica, né, ela está sendo uma evolução, né, que faz parte da cultura, então, qualquer perfil de profissional, ele teria que desenvolver essa questão analítica, né, nele, e com isso, eu vejo talvez um problema futuro que, se não for tratado junto com essa evolução, que é a questão da segurança dos dados, né? Cada vez mais pessoas vão ter acesso a dados, mais pessoas vão conseguir ler dados e interpretar dados. Então, se a gente não trabalhar muito junto, evoluir em relação à segurança dos dados, a gente pode enfrentar problemas aí de uso indevido de dados, né? A gente já vê casos de vazar dados de companhias, organizações, enfim. Então, pensando assim no futuro, se isso não correr, né, em paralelo com toda essa evolução, pode ser um grande desafio aí, tá? E um grande problema, na verdade. Acho que super concordo, e também está acontecendo, né, já. Deixa eu ver, por exemplo, eleições sendo às vezes manipuladas por dados, então, deixa eu ver esses robôs, né, colocando falsos tweets online, então, como que isso tem um impacto grande, né, na sociedade? E aí vem a parte da ética, né, como acho que a gente discute pouco isso, né, o que é a ética em termos de dado, até onde a gente pode ir? Será que o dado está ali, a gente poder extrair uma informação, tem um limite para isso, né? Então, acho que por isso também vem essas novas leis de segurança de dados, de governança de dados, muito importante. Isso que vocês comentaram me lembrou um texto que eu li, acho que tem uns 2 anos. Esse texto ele é relativamente antigo, é de 2014, ele foi publicado na Forbes, onde falava da religião do Big Data, que era justamente isso, que quem trabalha com dado está pensando assim, nossa, quanto mais dado, melhor, né? A gente pensa, nossa, se tiver bastante dado, melhor. Só que, assim, às vezes a gente não compreende, muitos profissionais não vão atrás realmente dessa ética, desse limite, onde é que o meu limite acaba, onde é que eu dou da outra pessoa que tem esses dados, que quer usar esses dados, começa. O que é legal? O que não é legal? Onde eu posso parar? Então, realmente, a legislação de dados, eu acredito, assim, no meu ponto de vista, eu concordo plenamente com vocês, que eu acho que vai ser, assim, uma problemática muito grande, assim, pode ser um problema muito grande no futuro, já né, aqueles aplicativos que coletam os nossos dados sem a gente saber, assim, a gente sabe naqueles termos que ninguém lê, né, mas, querendo ou não, você se sente à vontade com isso? Quem se sente à vontade com isso? Né? E no agro, eu acredito que é o mesmo princípio, né? O produtor se sente à vontade de pessoas estarem levando os dados dele, de repente estar utilizando em outros lugares, enfim. E a própria manipulação errada, né? Porque às vezes a gente acessa, né? Tem um acesso, está tudo ok, mas como que a gente vai analisar? Será que aquilo... então a gente discute muito, né? A parte de remoção de outliers. Será que eu posso... Porque muitas vezes a gente também pode manipular os dados para, como eu falei, validar o que a gente já quer mostrar, né? Então, também um pouco nessa parte, quando a gente pensa em ética, até onde como que eu vou analisar de uma forma, talvez, sem ter esse bias, né? Uhum. Isso é verdade. Bom, próxima pergunta, podemos ir? Vamos lá? A próxima pergunta é: quais conselhos vocês dariam para quem está querendo se inserir nesse mercado de trabalho? Boa, acho que a gente já começou a comentar sobre isso, né? Mas, novamente, bons fundamentos, eu acho que isso é relevante para qualquer nível que você vai entrar, seja no começo, seja nos cargos mais sêniores. Então, aí, bons fundamentos, matemática, programação preferencialmente orientada a objetos, é muito importante, no futuro vai ser mais importante ainda por conta da escala. A gente precisa criar modelos que dão a capacidade de manutenção fácil, então a orientação de objetos é
um skill muito importante. Além disso, né, obviamente, conhecimento estatístico e principalmente comunicação, como a gente já abordou. Então, o ponto não é tanto conhecer bibliotecas, mas aí sim entender algoritmos, entender problemas que são referências, né, aí na literatura ou na área específica que você está buscando. Por exemplo, se você quer trabalhar mais com otimização, aí entender bem os problemas de referência de otimização, entender as métricas com que se avalia o modelo. Eu acho que para resumir bem, seria mais ou menos isso. Eu acho que você trouxe, o Vicente trouxe pontos muito importantes, e eu só acrescentaria um ponto que é quase que um clichê, que é a questão de seja curioso, né? Que ele converge muito com a questão da comunicação. Então, se você vai trabalhar uma organização, seja curioso de entender as dores, enfim, o negócio em si. Hoje, a função, né, na minha visão, de uma pessoa que trabalha com dados, não é simplesmente desenvolver um trabalho em dados, é sim trazer soluções através dos dados. Então, seja de uma forma simples, seja de uma forma um pouco mais complexa, você só vai conseguir fazendo isso entendendo do negócio, entendendo dos problemas, entendendo da estratégia da companhia. Então, seja curioso, se conecte com o negócio, que isso ajuda muito, né? Além aí de toda a técnica que você precisa ter em relação à ciência de dados, o entendimento do negócio, ele é muito importante, tá? Eu acho que eu também diria, principalmente para o pessoal que está aí, né, terminando doutorado, ainda no doutorado ou na área acadêmica, faça o network. Então, entra até nesses eventos, né, conversa com o pessoal de companhia também, às vezes conecta por LinkedIn, ou às vezes, agora na pandemia é mais difícil, né, mas quando tinha esses eventos, a live, vai lá no intervalo, conversa com a pessoa, porque quando eu penso na minha fase, né, que quando eu era estudante, eu tinha um pouco de vergonha, né, de rir, de abordar a pessoa, e hoje eu vejo, não, isso é tão bom, porque você começa a conversar, às vezes, né, e isso te abre muitas portas, às vezes, não só de emprego, mas, assim, de pensar diferente, de ouvir a opinião do outro, então, eu acho que isso vai te ajudando enquanto profissional também. Então, essa é uma parte que eu investiria também bastante. Bem legal. Muito bom, excelente. Esse comentário da Lídia eu achei bem pertinente, né? Que acredito que se adapta muito à minha realidade de pós-graduação. Realmente a gente fica, às vezes, com medo, envergonhado, poxa, vou estar incomodando, né? Mas, realmente, o network, ele é assim... Eu estava no livro esses dias, e ele estava falando que o network, ele é responsável por em torno de 20% do sucesso profissional de uma pessoa, porque ela sempre tem alguém que conhece alguém, que pode conhecer alguém, que pode indicar. É muito importante mesmo. A nossa próxima pergunta, ela está bem parecida, talvez fique até um pouco repetitivo, mas eu vou fazer, quem sabe vocês falam outros pontos também, tá? Que quais as principais skills para um profissional que almeja trabalhar como cientista de dados no mundo Agro 4.0. E vocês acham que essas skills, hard skill, soft skill, pode mudar daqui a uns anos? O que vocês acham? Para mim, são muitas skills que foram comentadas, né? Então, comunicação, ter essa parte de base forte, né? Então, não é ser talvez expert naquela ferramenta, mas ter uma base de estatística, E eu olharia também muito a parte dos dados, por exemplo, não estruturados também, pensando aí para o futuro. Então, hoje a gente tem muito cientista de dados que a gente olha bastante dados mais estruturados, mas também a gente está entrando, principalmente com o Agro 4.0, com esses dados de sensores, de imagens, então acho que esse é um need também do mercado. Comunicação, conexão com o negócio, né, essa parte de contextualização, acho que um pouquinho do que o pessoal já falou, não tenho nada muito diferente para adicionar. Eu acho que o momento que a gente vive hoje, né, no aspecto de comunicação, é bem ainda essa parte de evangelismo, né, de
de convencer as pessoas que a cultura digital funciona, é o futuro e tem que ser o presente. E a outra parte é comunicar-se com o negócio, né? Comunicar informações e conhecimento para o negócio, utilizando dados. Então, acho que esse é um aspecto fundamental para o presente, para o futuro deve se manter. Mas eu vejo que, em breve, a mentalidade ágil ela vai ser mandatória, né? Em alguns lugares, a gente observa que isso não é regra, mas hoje no Minerva a gente já tem um time focado em ágil, a gente já tem um pensamento enxuto, a gente se preocupa com a experimentação, com a repetibilidade, e isso eu acho que vai ser uma regra. E muito em breve isso vai ser uma regra, vai ser uma prática consolidada em muito breve. E, além disso, eu acho que, como já foi citado aqui, a segurança, né? Hoje a palavra data scientist ainda é algo muito geral. Há 5 anos atrás era mais geral ainda, né? Então já surgiram novas ramificações aí que estão detalhando um pouco mais o trabalho do data scientist. A tendência é que isso continue, né? A capacidade de verbalizar, de comunicar exatamente o que alguém faz é um dos primeiros passos para conseguir pessoas que trabalham com uma eficiência cada vez maior naquele aspecto. Então, a segurança, eu acho que a parte de segurança da informação vai entrar para o time de data de uma forma bem contundente, e, além disso, eu acho que a gente vai ter mais ênfase na questão de interpretabilidade dos modelos, né? E aí de aprendizado de máquina. À medida que os dados vão ficando cada vez mais abundantes, os modelos vão ficando cada vez mais complexos, interpretar esses modelos aumenta a complexidade também. Então, acho que isso vai ser uma skill que em breve vai ser mandatória. E só conectando um pouco com esse último ponto que o Vicente trouxe, hoje já se fala muito até da função de tradutor, né? O tanto que é importante essa pessoa que faz a conexão aí desse mundo de dados com a área de negócios. Então, é uma skill aí que é importantíssima e cada vez mais as empresas vão buscar ou no perfil de um cientista de dados ou até mesmo para uma função mesmo. Muito legal. Muito bom. Acho que a gente pode partir para a próxima, né? Então, a próxima pergunta. A próxima pergunta é: vocês acham que uma pós-graduação, mestrado, doutorado pode ser um diferencial no mercado de trabalho? Se for um diferencial, quais cursos de pós-graduação são considerados diferenciais? Toma cuidado com como vai responder, né? Porque a Gabi e o Gustavo já falaram que estão aí no doutorado, terminando, né? Mas, não sei, eu posso até... eu fiz mestrado, doutorado, né? Mas eu acho que... Eu gosto de fazer até uma comparação com, por exemplo, a skill de inglês, né? De línguas, porque é uma coisa que talvez seja até mais fácil de entender, né? Eu não acho que você precisa ter um curso, um certificado lá para falar que você sabe falar inglês, que você é fluente, porque muitas vezes você vai aprender, você vai estar lá no dia a dia, você vai aprender de outra forma e você não vai ter o certificado. Mas quando você vai para o certificado, você fala, olha, eu tenho um TOEFL em inglês. O certificado acaba te dando uma credibilidade na hora de uma seleção, por exemplo, para o mercado de trabalho. Então, eu acho que o certificado em si, o curso, ajuda quando você tem lá, fala, olha, fiz mestrado em tal e tal lugar, teoricamente, você teria desenvolvido um skill ali e estaria, né, teria uma bagagem profissional. Eu acho que o mestrado, o doutorado, super válido, tanto é que eu fiz, mas eu não acho que seja só isso, porque hoje muitas vezes a gente olha, acho que não é um pathway straightforward que você fala, você tem que fazer mestrado, doutorado, tem que ser nisso. Acho que o mestrado, doutorado, ele vem para você aprender, obviamente, a parte técnica, mas você se desenvolve muito profissionalmente, você desenvolve a sua maturidade profissional, e essas coisas você também, teoricamente, conseguiria desenvolver, não só fazendo mestrado, doutorado. Se você tivesse já entrado numa companhia, seguido um outro pathway de carreira, eu não acho que você... Mas isso depende de como você vai trabalhar. Então, eu vejo muitas pessoas que têm mestrado, doutorado, que não têm, talvez, o que eu esperaria que tivessem no final do curso. Então, até para trazer um pouco do meu time, quando a gente estava selecionando, a gente não
cravou, olha, tem que ter mestrado, doutorado essa formação. A gente foi mais para como que a pessoa, quais são as skills que a pessoa tem que ter, e aí a gente foi, através da entrevista, também entendendo. Aí, obviamente, aparece muita gente que tem, né, um certificado, mas que você vai ver não tem a skill. Então, acho que eu iria um pouco nessa linha. Isso. E até complementando, às vezes vai depender também da função, né? Tem áreas aí de pesquisas que elas requerem ali um certificado de mestrado, de doutorado, para você poder atuar. Mas isso vai depender muito da função, vai depender muito da organização também, então não que seja mandatório, igual a Lígia comentou, não é um caminho que você tem que seguir, mas é super válido até tocando aquele ponto dos fundamentos, né? É um caminho de você atingir uma certa profundidade nos fundamentos que são muito importantes, né? Que é o que vai embasar aí depois você como profissional, colocando em prática. Mas também isso isoladamente não é suficiente, né? Tem que combinar ali com outras skills. Então, é super válido, acho que ajuda muito a aprofundar e você melhorar muito as técnicas, mas não seria algo isolado e também não é algo mandatório. Por exemplo, se você não quiser seguir esse caminho, não quer dizer que você não vai ser considerado ali no mercado de trabalho. Então, é um equilíbrio ali, vai depender da situação. Então, o pessoal que está fazendo, tem vontade, aproveite bastante, né, para aprimorar essas skills. Eu acho que é um bom caminho, sim. Perfeito. Eu acho que todos colocaram bons pontos. Realmente não há uma obrigatoriedade em ter mestrado, doutorado ou MBA, óbvio que não. Entretanto, uma das coisas muito positivas que a gente aprende no curso de pós-graduação é como se colocar diante de um problema complexo, né? A questão de ter toda a humildade intelectual, a aprender a fazer buscas, a fazer citações, que são alguns aspectos da pesquisa que vão te ajudar muito na vida de data science, até porque a gente lida com problemas de todo tipo, né? Tem uma diversidade enorme de problemas. Então, eu acho que aprender essa postura, essa cultura é muito bem-vindo e eu acho que o profissional acaba se colocando um passo à frente. Só complementando a fala do Vicente, assim, lógico que na pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, você tem um ganho de conhecimento, é óbvio, mas, assim, eu acho que o ganho pessoal, de profissional, a própria resiliência profissional, isso que o Vicente disse, como buscar, onde buscar, eu acredito que esse é o maior ganho da pós-graduação, né? E eu acredito também que talvez essa skill hoje seja uma das mais relevantes para a gente conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Mas realmente nada se a pessoa não tem vontade, se ela quer se inserir no mercado, eu acredito que também é super válido. Eu acho que a gente é vocação, né? Tem pessoas que não têm vocação para pós-graduação e não faz e não é obrigatório. Eu também acho, concordo completamente com a Gabi. Eu acho que essa parte de resiliência, ser curioso, acaba entrando nisso também, né? Porque às vezes você está na pós-graduação, mas alguma skill a pós-graduação não te dá, então você tem que buscar fora, né, para poder complementar a formação. E eu acho que também pensa direito, né? Eu vi muitas vezes o pessoal, né, durante minha trajetória, quando eu estava no doutorado, às vezes o professor ia lá, tem uma bolsa, né? Foi lá na Alemanha, né? Mas o pessoal não pensava muito bem, por que eu estou fazendo doutorado naquela área? O que eu quero depois? Como que eu vou depois vender, né? Então, às vezes o pessoal ia assim meio na inércia, né? Tá, a bolsa tá ali, vou pegar, vou fazer. Mas aí, às vezes, você não queria uma carreira acadêmica, depois você fala, nossa, estou trabalhando num campo que é tão pequeno, né, talvez eu esteja aprendendo, obviamente estou aprendendo mais coisas, mas às vezes o pessoal não conectava muito com o que eles queriam depois, e às vezes eu acho que a gente, tudo a gente tem que pensar, né, então até mesmo quando você vai começar um doutorado, não começa só porque, às vezes tem a bolsa ou não, mas pensa realmente, por que eu estou escolhendo aquela área, o que aquilo vai me trazer, o que eu quero fazer depois, porque assim, eu acho que tem né, você consegue conectar melhor. Sim, e assim, eu vou dar um exemplo meu assim, que eu passei, eu sou agrônoma, né, e o curso de engenharia agronômica, ele é
muito amplo. A gente estuda desde a parte animal até a parte de fisiologia vegetal. E quando eu saí da graduação, eu olhei assim, tá, o que eu quero? Para onde, o que eu quero fazer? Com o que eu quero trabalhar? E eu entrei no mestrado, cheguei no mestrado, comecei a realmente a entender o que eu gostava, o que eu queria fazer, qual era a carreira que eu queria seguir. E no doutorado eu me aprofundei realmente, de fato, onde eu queria. Então, assim, para mim, foi válido nesse ponto. Assim, eu realmente consegui focar onde eu queria, consegui me compreender como profissional. Bom, eu acredito que não tem nenhum questionamento da coisa, então acho que a gente pode ir para a próxima questão, né? Essa questão que ela é bem interessante, a gente já tinha até comentado antes de começar, né, a transmissão, que é como fica o uso de dados com a nova LGPD, a nova lei de dados, né? Os dados gerados são de propriedade do produtor ou da empresa que vendeu a tecnologia? Bom, deixa eu colocar um comentário, tá? Eu não conheço com profundidade do assunto. Essa lei, ela é recente, né? Ela entrou em vigor, acho que no meio desse ano. Recentemente, acho que tem 2 semanas que foi nomeado ali as autoridades nacionais de proteção de dados, né? Quem regulamenta isso. Então, na minha visão, tem alguns detalhes da lei um pouco no ar a serem definidos. Mas, sendo mais específica dessa questão, isso vai depender do contrato, da questão contratual da empresa com o cliente, né? É claro que a lei, ela fala muito de que os dados são do cliente, né, principalmente os dados pessoais. Esses dados pessoais, o que eles querem dizer, né? Qualquer dado que identifique o usuário, então não necessariamente é o nome, CPF e data de nascimento da pessoa. Então, todo dado que seja possível de identificar o usuário, ele é considerado como dado pessoal, tá? Então, é bem abrangente essa questão de dado pessoal. Então, por exemplo, num caso de uma tecnologia vendido para um cliente, eu vou citar um exemplo aqui até de uma tecnologia da Climate, que é uma subsidiária da Bayer, existe uma questão contratual por trás disso, até mesmo a tecnologia é o field view, até mesmo porque os dados que são concedidos pelo produtor à empresa, eles são necessários até para prestar o serviço, tá, ao produtor, mas existe toda uma questão contratual para não violar ali a privacidade do produtor e, ao mesmo tempo, garantir que esses dados estão sendo utilizados com uma certa finalidade. Então, nessa questão contratual, é colocado os dados que serão acessados, por quem será acessado, né, por qual grupo, não necessariamente uma pessoa, mas por qual grupo será acessado e qual a finalidade. Então, essa lei, eu acho que ela tem muito o que evoluir, né, até esclarecer aí, ela é muito recente aqui no Brasil, mas o objetivo dela, em geral, é esse, e eu trouxe esse exemplo um pouco da tecnologia aí da Bayer, mas para exemplificar como que acontece, né, então vai depender muito ali da questão contratual. A lei é recente, acho que vale a pena a gente ressaltar os aspectos bons, né? Eu acho que é bem-vindo uma lei sobre esse assunto, né? Realmente a gente precisa regular o uso dos dados, né? Principalmente porque há um potencial muito grande para ferir dignidade de outras pessoas e aí por diante. Então, a lei é bem-vinda, né? É claro que ninguém tem uma lei perfeita da noite para o dia, há com certeza melhorias a fazer e à medida que a informação chega, as pessoas vão tomando ciência, né, do que está acontecendo e a tendência é que isso seja aperfeiçoado, né? Basicamente, aí entrando, colocando informação aí sobre uma ótica um pouco diferente, né? A informação, né, historicamente, a informação sempre é de quem a tem, né, e não de quem a gera. E isso causa várias confusões, né? Porque você ter uma informação não significa que você pode fazer o que você bem entender com ela. Muito pelo contrário, é uma responsabilidade que você tem que ter. E eu acho que a lei ela é muito positiva quando ela vem para definir a responsabilidade de quem tem a informação. Eu acho que isso é extremamente positivo. A gente vive num mundo que é extremamente conectado e controlar a informação, em algumas situações, pode ser extremamente complexo, apesar de que as empresas têm o interesse de controlar essas informações, porque é um ativo, como a gente já falou aqui várias vezes.
Tradicionalmente, a informação é um ativo para outras indústrias que não são as que a gente está acostumado com o agro. Há 50 anos atrás, a informação era um ativo para os governos, né? Tinha as informações de inteligência, até hoje tem, né? E havia tanta tecnologia em torno da espionagem como até hoje tem. Então, acho que o ponto que eu gostaria de adicionar à discussão é exatamente o ponto positivo da lei, que ele tem que regular aquele que tem a informação. A gente tem que colocar limites no que pode ser feito com essa informação, como acontece em diversas áreas, né? Como acontece, por exemplo, com a questão do país que tem urânio, que não pode fazer arma, como acontece com um país que tem outras tecnologias. Eu acho que a discussão é extremamente bem-vinda, e acho que a gente ainda tem muito a evoluir, né? Principalmente para preservar, né, as pessoas que geraram aquela informação e que muitas vezes se submeteram a algum termo de adesão, alguma coisa desse tipo. Mas, por outro lado, a gente também tem que preservar o ativo da empresa, que é o dado, e que deve usar aquele dado para fins benéficos, né? Para ser mais produtivo, para melhorar a cadeia produtiva, melhorar o produto que ele entrega, criar mais valor, né? Então, eu acho que tem essa dicotomia. No geral, a lei é bem-vinda e acho que a gente ainda tem muito a caminhar, né? Sem querer entrar muito no detalhe aí político ou mesmo da lei em si, né? Eu também não sou especialista, né, muito menos nessa parte de segurança de dados, mas eu acho que eu concordo com o Vicente, eu acho que é um step, pelo menos, né, é muito bom a gente ver que a gente está discutindo isso, né, começando agora, mas que a gente tá discutindo. Eu acho que é muito complexo também, porque muitas vezes, talvez eu colocaria até um terceiro player aí, porque a gente está falando, o dado é de quem? Da empresa ou do agricultor, mas tem o agricultor, né, que tem ali o dado, tem muitas vezes a empresa, que é aquela que talvez tenha o sistema, a plataforma, mas muitas vezes essa empresa também tem um convênio com uma outra empresa que vai prover a parte do sistema, então os servidores e tudo mais. E aí, às vezes, aquele dado que foi coletado no Brasil está sendo armazenado num servidor lá nos Estados Unidos ou na Europa. Então, a gente começa a ter problemas aí, como que a gente discute, mas o dado foi coletado aqui, mas está lá, então vale a lei daqui, vale a lei de lá. Então, eu acho que essa lei, essa parte, né, da lei de segurança dos dados aqui do Brasil, ela toca um pouco disso, mas também é difícil fazer como a gente vai fazer essa vistoria, né, saber que os dados estão ok. Eu acho que vai muito também, hoje tem muitas companhias no setor agro que provém suporte, né, para o agricultor, que estão ali junto, coletando muitos dados e oferecem uma plataforma. Syngenta, por exemplo, também tem um serviço digital com a Syngenta Digital. E acho que a maioria deles está fazendo dessa forma, com a forma de contrato, em que os dados estão ali, estão ali no servidor da companhia, mas são os dados do agricultor, eles são usados para gerar informação para o agricultor e somente para aquele fim. Se o agricultor permitir, esses dados vão ser utilizados, vão ser olhados de uma outra forma, mas se não, isso não ocorre. Acho que é isso também que a lei de proteção dos dados fala, né, que a gente tem que ter mais transparência, as companhias têm que ter mais transparência e falar para a pessoa que está ali, né, envolvida com os dados, o que está sendo feito com aquilo. E acho que isso as companhias no geral do setor agro têm feito, né, isso. Por forma dos contratos. E até complementando até esses pontos que vocês trouxeram de primeiros passos aí, super toca aquele desafio que a gente comentou do futuro e da segurança dos dados. Então, isso aí já é um super primeiro passo, né? Espero aí que isso evolua e traga melhores definições para a gente assegurar aí uma certa privacidade dos dados e não ter problemas no futuro, né? Sim, esse tema, acho que ele ainda está engatinhando no Brasil, né? Como a Laura colocou, está começando ainda, a gente está começando a se adaptar com essa nova legislação, mas eu acredito que ela realmente veio para ficar. Ela vai, como o Vicente colocou, ela vai ser melhorada. Tudo é assim, sempre tem alguma coisa que precisa melhorar, alguma coisa que precisa ser acrescentado. Mas eu acredito que a LGPD ela vai servir para a gente conseguir compreender limites, né? Para a gente ter essa transparência que a Lígia colocou.
A gente está com algumas perguntas aqui no chat, eu queria fazer para vocês. Bom, vamos lá. A primeira é do Ciansai, eu acredito que é ele. É possível exemplificar ou elencar os indicadores que materializam essa cultura apropriada para a ciência de dados? Acho que era naquele momento que a gente estava falando, né, que é necessário que essa cultura da ciência de dados ainda está começando e que às vezes ela pode até ser pode ser um entrave, né, que muitas empresas, muitos produtores ainda estão aprendendo a lidar com isso. Aí vai depender um pouco da empresa, né? Mas sim, é possível exemplificar, é possível materializar, sim. Existe um modelo que eu particularmente gosto muito, que é muito famoso na indústria aeronáutica, é o modelo do Carnegie Mellon, que fala sobre a maturidade de um processo. Né? E eu acho que se encaixa perfeitamente numa cultura de dados. Né? E existe toda uma graduação do que é um processo maduro, e tudo começa no registro, né? Nas definições, no estabelecimento de processos. Então, para elencar indicadores, né, eu diria que transparência, né, eu acho que é fundamental nessa cultura, eu acho que é um aspecto que não tem como ficar de fora, e eu acho que a clareza dos processos mesmo, processos bem escritos, processos que têm repetibilidade, que possam ser retroalimentados, que podem ser aperfeiçoados, e aí fica a referência aí ao CCM, se não estou enganado, CMM, né, que é uma graduação de maturidade de processo, que eu acho que se aplica totalmente aí à ciência de dados, à organização da governança, né, processos que definem que a informação ela não pode tramitar numa planilha por e-mail, ela tem um meio oficial de tramitar e que esse meio é transparente para todo mundo. É a governança, né? Existe e depende muito da empresa, acho que depende muito da realidade do negócio. Eu acho que até trazendo um pouco para o que a gente tem feito, né, a gente não usa também um indicador, né, mas acho que como o Vicente falou, acho que são vários indicadores que vão mostrando aí como que está evoluindo essa cultura dentro da companhia. Então a gente olha muito, por exemplo, alguns indicadores relacionados à qualidade do dado, então a compliance do dado, né, quanto que a gente tem de não conformidades aí, quanto completo tá, então se o pessoal está coletando, se está coletando da forma certa, reportando da forma certa. A gente tem também, por exemplo, alguns indicadores aí do quanto que a gente está aumentando o número de, por exemplo, utilizando predições, como que está indo, né, não só em termos de quantidade, mas como que a gente está usando, e até, por exemplo, ver pessoal desenvolvendo dashboards, desenvolvendo análises. A gente vê em reuniões, por exemplo, as discussões não sendo, mas olha, não sendo mais naquele, né, que a gente fala no feeling, mas a gente vê o pessoal trazendo realmente muitos dados para a discussão, então se baseando nos dados, sei talvez como medir isso de indicador, mas a gente vê muito esses outros indicadores dos processos sendo trazidos para reuniões e tomadas de decisão. Então, para mim, isso mostra que a cultura está evoluindo, né? E aí, também a qualidade, essa parte do Vicente, né, de não ficar mandando tabela de Excel para cá e para lá, né, você vê que o pessoal está se preocupando também de colocar um dado na nuvem, a gente tem algumas ferramentas que são desenvolvidas internas, mas aí o uso das ferramentas, a adoção, o pessoal tá mais aberto para isso ou não, então é um pouco disso. E até complementando, eu não sei se traduz em um indicador, mas a hora que a gente fala de uma cultura, é tornar natural, né, a tomada de decisão através de dados, por exemplo, e não uma questão, vamos dizer, forçada ali, né, que hoje é o processo que a gente está passando, tá? Não que essa questão de ser forçado a olhar para dados seja ruim, eu acho que faz total parte da curva de aprendizagem, mas a gente vai entender que a gente atingiu um certo nível de maturidade analítico, com uma cultura ali orientada a dados, a hora que isso se tornar natural e não só para os profissionais de dados, né? Então, é a cultura da organização. Então, a hora que, vamos dizer, uma certa maioria ali da organização
tem como natural, no dia a dia dela, olhar para dados e tomar decisões em cima de dados, eu acho que serve super de base ali para a gente entender que a gente chegou num nível, não que é o final, né, a gente está sempre em evolução, mas um nível legal ali de maturidade analítica, tá? Perfeito, pessoal. Bom, a gente já está finalizando a nossa mesa. Eu vou fazer mais uma pergunta do chat e o Gustavo vai finalizar com uma última pergunta da nossa listinha, tá bom? Bom, a pergunta do chat é do Vinícius Maquioro. Ele pergunta: como quebrar barreiras e inserir a ciência de dados em empresas ou produtores não adeptos à utilização dessas tecnologias? Tá bom? Acho que isso está muito conectado com o desafio que a gente conversou, né, nas primeiras perguntas, mas às vezes um ponto-chave é muita questão da tradução e conseguir passar o real valor daquilo ali para essa pessoa, né? Então, ela nunca vai entender e comprar essa ideia se ela não enxergar o valor disso, né? Então, não simplesmente demonstrar o trabalho que foi feito em cima de dados, mas, ok, o que ele vai fazer com isso? Como que ele vai extrair valor, como que ele vai otimizar ou minimizar algum indicador da empresa, ou, enfim, do negócio dele, através disso. Então, de fato, mostrando valor, e essa questão da tradução, ela faz muito parte disso, né? Você tem que entrar dentro do mundo dele ali e entender como que ele enxergaria valor nisso, como que você transmitiria essa mensagem para essa pessoa. Então, acho que esse ponto, assim, de transmitir o valor, o real valor, é chave, tá? Perfeito, eu concordo. Como a gente falou lá atrás, que comunicação era um aspecto importante, parte também por essa questão, por essa demanda de evangelismo, né, sobre a transformação digital em si. E eu acho que a gente tem um trunfo muito grande no mercado do agro, porque a gente está falando de um mercado que é muito volátil. E se a gente consegue mostrar o valor da ciência de dados de uma forma bem mais, na minha opinião, bem mais convincente, porque devido à sazonalidade, devido a esses ciclos de altos e baixos, fica difícil você tomar conclusões, gerar conhecimento, gerar uma sabedoria em torno do negócio, sem o uso de dados ou sem pelo menos um espaço amostral muito grande de tempo, né? E a ciência de dados consegue fornecer essa informação, consegue criar esse valor, e eu acho que a forma mesmo é por meio do convencimento, né? Apresentando o valor que pode ser gerado e convencendo. Não tem muito e até desculpa. Só complementando aqui, me veio agora na cabeça, é o mesmo de você vender um produto, né? A hora que você vai comprar um tênis, como que você é convencido a comprar aquele tênis? Então, o vendedor ele vai te mostrar o porquê que isso vai ser benéfico para você. É confortável, se você corre, enfim, eu não tenho detalhes de um tênis, mas tem um amortecedor X, então isso vai ser útil para você. De alguma forma, você vai ser beneficiado com esse tênis. Então, é a mesma forma, você vender essa questão você mostrar o valor da ciência de dados, né, seja ele de modo geral, ou então em um trabalho específico, demonstrando o porquê que aquilo ali vai ser útil para essa pessoa. Tá? Então, é vender, né? É a mesma coisa de você estar vendendo um produto e se coloque na posição do cliente. Então, por que aquilo ali vai ser útil para ele? Super concordo. E acho que é exatamente isso. Quando a gente vai falar valor, é o valor para o cliente, não o que a gente enxerga, né? Que a gente sempre, todo mundo é da área de dados, a gente vai colocar valor, a gente enxerga muito valor. Mas, às vezes, como a gente mostra para cada um deles, é muito diferente. Então, a Laura falou do tênis, o cara que corre, você vai falar do amortecedor, dessas partes do tênis. O outro que, não, quero mais para ser mais fashion, aí você vai falar, você pode customizar, pode pintar, olha a cor. Então, é entender o modo, né, de cada um dessas pessoas, e aí
que significa valor para eles e como que você consegue transmitir essa mensagem. Porque muitas vezes a gente vai vender, né, a parte da ciência de dados e mostrar o valor disso, é diferente quando a gente fala lá com o executivo da companhia, né, quando a gente vai convencer eles de aumentar o nosso time, né, de trazer mais gente, ou quando a gente está lá falando com o agricultor, olha, vamos fazer um modelo, vamos fazer alguma coisa. Então, acho que é um pouco nesse sentido, né. E o agro também, ele tem uma grande porta aí para a ciência de dados, que é a complexidade do negócio em si, né? A gente tem, o agronegócio, ele começa antes do plantio e ele termina muito depois do plantio com a distribuição. Então, tem uma cadeia muito longa. E a consequência dessa cadeia longa, a consequência da globalização é que existe muita informação. O processo de tomada de decisão, ele é muito complexo e cada vez mais é uma demanda por velocidade, né? Então, aí diversas áreas, né? Tanto a parte logística quanto a parte de pricing, tem várias frentes que a quantidade de dados é muito grande, tem muitas fontes e esse processo de tomada de decisão ele é muito complexo. Então, em alguns casos, está ficando natural você buscar esse tipo de solução, porque são muitos aspectos, são muitos fatores a serem considerados. Está ficando humanamente impossível, né? Cada vez mais mercados se abrindo para o Brasil, cada vez mais produtores, cada vez mais formas de distribuir essa produção. Então, eu acho que o agro tem grandes trunfos aí para receber a ciência de dados, aderir de fato e perpetuar e até proporcionar grandes desenvolvimentos aí. Esse ponto que o Vicente colocou realmente é muito relevante, né? Quando a gente pensa em cultivo, a gente começa a pensar um ano antes. Por exemplo, o preço do adubo, o valor do dólar vai afetar a produção do ano que vem, a falta de chuva esse ano vai afetar ano que vem o agronegócio. Então, realmente, é um ciclo muito longo e, como é muito longo, tem muitos fatores que podem influenciar no produto final, né, no custo do produto final, ou numa safra, no valor de safra, né? Então, a gente vai para a última pergunta e nós vamos finalizar nossa mesa, tá, Gustavo? A última pergunta seria: como vocês veem o uso de Big Data dentro de uma agricultura sustentável? Legal. Colocando um ponto aqui, a hora que a gente fala da ciência de dados, dessa questão cultural, eu acho que é muito importante a ciência de dados ela estar ali dentro da estratégia da companhia. E hoje, cada vez mais, a gente vê essa questão de sustentabilidade dentro da estratégia, né? Então, vem fazendo parte aí da estratégia mesmo da companhia, e então eu vejo, sim, o super uso, tá? Da ciência de dados para sustentabilidade. Inclusive, recentemente, eu estava em um treinamento aí de modelos de otimização, e me chamou bastante atenção esse ponto, né? Geralmente, ali, a gente vê esse tipo de modelagem visando minimizar custo, maximizar ali alguma eficiência, e eu deparei com uma modelagem, alguns cases que visa a redução de emissão de CO2, tá? E isso exemplifica muito bem que, da mesma forma que as empresas estão colocando essa questão, estão batendo muito forte, né, essa questão de sustentabilidade, já está fazendo parte da estratégia da companhia, muito além aí muito além não, né, mas em paralelo com custos, com questão de eficiência, a gente já vê aí cases de aplicação de modelos aí de ciências de dados voltado para a sustentabilidade. Então, isso me chamou atenção e faz super sentido essa pergunta, e eu acho que está cada vez mais, eu acho que anda em paralelo com outros objetivos aí do negócio. Sim, e eu acho que também como que a gente usa melhor os recursos naturais. Então, a gente fala de produtividade, a gente quer, obviamente, aumentar a produtividade, mas aumentar a produtividade e diminuir o uso dos recursos naturais. Então, por exemplo, se a gente consegue aumentar a produtividade usando o mesmo tanto de terra arável, é muito bom, porque né, a gente tem uma população também que a gente vai precisar alimentar no futuro. Então, a gente também está falando de água. Muitas vezes a gente consegue reduzir o uso de água. A gente está falando de, por exemplo, às vezes também, quando a gente, até pegando a parte da agricultura de precisão, e aí pegando a parte de data science, será que a gente consegue também falar lá para o agricultor quando que, olha, talvez
você precisa aplicar tudo, até os químicos? Será que é só nessa parte do campo, ou só naquela? Então, através de modelagem, de predição de risco, a gente consegue não só melhorar a produtividade, mas também pensando como um todo, né? Então, a gente precisa aplicar em tudo, né? Pulverizar uma lavoura inteira, será que a gente consegue fazer só ali onde está aquela praga? Então, acho que até através da análise de dados, a gente consegue fazer isso, né? E aí, por exemplo, a Syngenta também tem um programa que eles chamam o Good Growth Plan, depois vocês podem olhar na internet, mas a gente também está olhando muita coisa de sustentabilidade nesse sentido, né? Então, da parte de carbono, então, de quais são as práticas agronômicas para proteger também, conservar melhor aquele solo. Então, acho que tem muitas coisas que dá para fazer nesse sentido, né? Aí só para adicionar o que o pessoal colocou, realmente a cadeia é muito longa, nós estamos num país continental, então aumenta a dificuldade. E a tendência é que o agronegócio é muito sujeito a ruídos, né? Aí, de diversos motivos, eu chamo ruído, mas são pequenos percalços aí, seja por sazonalidade, seja clima, seja lá o quê. Mas a tendência é sempre se redear com diversidade geográfica, se redear de formas que aumentam a complexidade de se monitorar e de ter controle sobre aquilo que está acontecendo, né? Então, eu acho que o uso do Big Data é fundamental. Eu acho que não consigo imaginar uma agricultura sustentável sem o uso de Big Data. Exatamente, e até complementando esse ponto, acho que o Big Data ele vai tocar em duas vertentes, tanto em projetos ali que visam a otimizar o uso de recursos, enfim, reduzir a emissão de gases, e a parte de exploração, até entender o que precisa ser feito, um cálculo aí para neutralizar a emissão de gases, ele parte também da ciência de dados. Então, como o Vicente falou, é inviável a gente falar de sustentabilidade dentro das companhias sem pensar em um certo nível aí de análise de dados. Ele se embasa em dados, né, para fazer os cálculos, para entender ali as oportunidades, então faz super sentido. Isso Pode falar, Gustavo. Não, eu ia falar que eu fiquei muito contente com as respostas, de saber que as empresas estão preocupadas com isso, estão tendo essa visão holística para esse problema, até porque a gente vive no agro, e quando falando de mudanças climáticas, né, a gente tem previsões futuras, então como estará o clima daqui 30, 50, 100 anos, né? Uma multinacional que tem mais de 100 anos, ela pretende sustentar por gerações, né? Então, esse tipo de discussão é extremamente pertinente. Ainda mais quando a gente trata de um assunto tão complexo, que envolve tanto a ciência de dados, quanto a sustentabilidade, quanto a agricultura, né? Não, e eu acho assim, um ponto bem importante também é que a sustentabilidade a gente pensa, ela é enorme, né? Assim, tem várias coisas que a gente pode pensar, desde mudanças climáticas, a gases, a, por exemplo, uma aplicação de adubo, fósforo é da rocha. Então, assim, dizem que uma das grandes problemáticas do futuro da agricultura é a falta de fósforo, que não vai ter mais rocha para extrair esse fósforo. Então, assim, você otimizar a aplicação utilizando ciência de dados, você otimizar, como a Lídia falou, a aplicação de um herbicida, para você evitar uma poluição ali de um possível lençol freático, se você aplicar mais do que deve. Enfim, então, assim, eu vejo a ciência de dados na agricultura, eu não vejo agricultura sustentável realmente sem ciência de dados, né? Sem a gente conhecer o que está acontecendo, como está acontecendo e como esses fatos se conectam, né? Que eu acho que esse é o principal objetivo, assim. É que na agricultura a gente tratava tudo muito de forma isolada. Planta está produzindo, solo tem nutriente, tem sol, tem chuva. Mas eles não trabalham de forma isolada, né? Tá tudo junto. Então, como é que a gente vai compreender isso? Tudo se influencia, né? No meio da agricultura. Mas eu queria muito agradecer a presença de vocês. Foi um debate muito legal, foi muito boa mesmo a nossa mesa.
Tem várias pessoas aqui nos comentários elogiando, falando que são discussões muito pertinentes, então eu queria agradecer a participação de vocês, e já queria deixar um convite da Neuron, eu quanto Neuron, acredito que o Gustavo também, para eventos futuros, para a gente repetir, foi muito bacana mesmo, foi muito esclarecedor, tirei muitas dúvidas que eu mesma tinha, acredito que o pessoal que assistiu também. Eu queria agradecer também ao pessoal que está assistindo a gente, que comentou, que fez pergunta, obrigada, vai ficar gravado, então, se vocês mesmos quiserem passar para outras pessoas, ou quem está assistindo quer mandar para um colega, vai estar no YouTube da Neuro, tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, também em nome da Neuron. Eu queria só pedir para vocês deixarem uma mensagem final, né, de cada um, para todos nós, os espectadores, as pessoas que vão assistir essa live no futuro também. Eu queria agradecer, pessoal, muito legal participar desse tipo de evento, também aprendi, né, muito gostoso discutir também com os colegas, é muito legal essa iniciativa de vocês também, então muito obrigada aí por tudo. Da minha parte também um agradecimento, tá? Agradecimento aí pelo convite, pelos meus colegas aqui, foi uma discussão super rica, foi muito gostoso discutir, aprendi bastante, e espero de coração de ter contribuído de certa forma para quem está assistindo e com vocês também. Então, iniciativa super legal, tá? Parabéns, e conte comigo aí para participar dos próximos. Legal, parabéns aí pela iniciativa, de fato, é muito valoroso. Obrigado aí pela oportunidade de contribuir um pouquinho com a discussão. Mensagem final, pessoal que está gostando de Data Science, que está se sentindo desafiado pela área, vejam o agro com bons olhos, o mercado é gigantesco, as oportunidades são enormes e os resultados são brilhantes, né? A gente tem um futuro, o Brasil especialmente tem um futuro brilhante no agronegócio, né? Tem um passado realmente também glorioso, e a tendência é que os dados eles vão ser um ativo, né, para o Brasil futuro e para o agronegócio futuro. Então, vejam com bons olhos as oportunidades no agronegócio, ânimo, estudem, e em breve seremos colegas aí. Muito obrigada, pessoal. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigado. Tchau. Pessoal, fiquem no sorteio agora. Eu agradeço o pessoal que participou agora, o Vicente, a Lídia. Foi uma grande participação, estava aqui, né, de longe. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela bem rapidinho aqui. Bom, beleza. Bom, são 2 acessos o sorteio. Ações da... Quem é você que se inscreveu ganha. Aqui que vocês estão vendo é a lista de pessoas que compraram o ingresso. E aqui é só a gente fazer um sorteio do 9 ao 39. Deixa eu rapidamente aqui. Do 9 ao 39. 36. Vamos ver quem é o vencedor. 36. Ricardo. Parabéns, Ricardo. Depois a gente vai entrar em... Obrigado por ajudar, né, na compra do ingresso solidário. O outro que a gente vai... Para quem respondeu o feedback, né? Foram 3 feedbacks ao decorrer do evento. As pessoas... Eu acho que está mostrando já, né? Tá bom. Esse aqui. Tá bom. Aqui, do 1 ao 20, rapidamente. Do 1. Isso aqui vai sem querer. Do 1 ao 20. Obrigado por quem respondeu também o feedback. Número 10, vamos ver quem é o vencedor. Infelizmente aqui não tem um suspense, tem que fazer tudo rápido.
Laís Reis, não sei se ela está aí. Parabéns, Laís, a gente vai entrar em contato contigo. E sucesso aí de 6 meses para duas formações da Loura, que é muito boas. Tá? Bootcamp Data Science na prática, vou mandar aqui. Muito, se inscrevam. E Laís está aqui, parabéns, Laís. Entrei em contato por e-mail e a gente conversa depois. Muito obrigado, galera. Acho que finalizamos aqui. Foi um grande evento. A gente nas redes sociais, está na descrição do vídeo. Um abraço.